Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com vocês. Para mais este estudo da Palavra de Deus, é bom ter vocês aí do outro lado, juntos comigo para estudarmos as Sagradas Escrituras. Nós faremos hoje o estudo de número 69, que tem como título A Consumação do Mistério de Deus. É um estudo menor, com apenas 8 perguntas e respostas. Poderemos fazê-lo de forma mais tranquila, sem correr muito, e poderemos analisá-lo de forma mais demorada um pouco. Antes de nós darmos início então a este estudo, eu convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para orarmos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, honrado e exaltado seja o teu nome para todos sempre, e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos gratos por podermos mais uma vez estudar a tua palavra. Te peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre os nossos telespectadores, nos ajudando para que possamos compreender mais um estudo, Senhor, da tua palavra. Ilumine nossas mentes, nos conceda o dom do teu divino Espírito, perdoa-nos de todo o pecado e nos ajude, Senhor, a cada dia sermos servos melhores, obedientes, Senhor, a todo o teu mandar. Todos esses favores nós te pedimos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. O que vem a ser a consumação do mistério de Deus? Que mistério seria esse? É o que nós vamos entender durante este estudo. Vamos então para a primeira pergunta, que é a seguinte. Em seguida à descrição da sexta trombeta, que viu São João? Vamos ver o que o apóstolo João então viu. Em seguida a descrição da sexta trombeta. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Apocalipse 10, verso 1. Então João viu um anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça tinha um arco celeste, e o seu rosto brilhava como o sol, Vamos entender um pouco melhor então o que ele continuou vendo. Pergunta 2. Que tinha ele na mão? Vamos ver o que esse anjo tinha em sua mão. E tinha na sua mão um livrinho aberto, Apocalipse 10, verso 2. O livro de Daniel, que devia ser selado ou fechado até ao tempo do fim, é sem dúvida aqui mencionado. Ver Daniel 12, 4 e 9. Então esse anjo forte, que tinha o arco celeste sobre a sua cabeça e o seu rosto brilhava como o sol, ele tinha na sua mão esse livrinho. O livrinho, segundo aí a explicação, o livrinho de Daniel. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 3. Que solene anúncio fez esse anjo? Vamos ver que anúncio ele fez então. E o anjo que vi levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, que não haveria mais demora. Apocalipse 10, 5 e 6. Não tempo literal, nem tempo de prova, mas tempo profético. O período dos 2.300 dias, que termina em 1844, deve ser o aqui referido.
Ver página 218. Nenhum período profético da Bíblia vai além desse. Então aí nesse texto, dessa tradução que foi usada, não haveria mais demora, algumas traduções dizem não haverá mais tempo. Por isso dessa explicação, não mais tempo literal ou tempo de prova, mais tempo profético. Não haveria mais tempo profético após o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs no dia 22 de outubro de 1844. Não haveria mais nenhum período profético na Bíblia além desse. Vamos para então a quarta pergunta de nosso estudo. Nos dias da voz do sétimo anjo, que disse o anjo deveria ser cumprido? Vamos ver o que esse anjo disse que deveria ser cumprido nos dias da voz do sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, verso 7. O segredo ou mistério de Deus é o Evangelho. Efésios 3, 1 a 6, Gálatas 1, 11 e 12. O Evangelho, então, deverá ser consumado quando soar a sétima trombeta. Vamos aqui, então, ler essas passagens para nós entendermos por que o segredo de Deus, ou o mistério de Deus, segundo algumas traduções, é a pregação do Evangelho, ou a finalização da pregação do Evangelho. Efésios 3, 1 a 6 é um dos textos apresentados aqui em nosso estudo para nós compreendermos o porquê a pregação do Evangelho é a consumação do mistério de Deus. Efésios 3, 1 a 6 diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Está vendo aí? Então aí Paulo fala dessa dispensação do mistério de Deus. Tá certo? Agora vamos para o texto de Gálatas 1, verso 11. Voltando aí algumas páginas. Gálatas 1, verso 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aí temos outro texto apontado em nosso estudo, dando então a nós ciência de que o mistério de Deus é a pregação do Evangelho. Vamos continuar aí o nosso estudo com a pergunta de número 5. Que foi dito a São João que fizesse com o livrinho? Então vamos ver o que o anjo disse que São João deveria fazer com esse livrinho. Vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo. Toma-o e come-o. Apocalipse 10, 8 e 9. Então o anjo ele pediu que João tomasse esse livrinho da mão do anjo e o comesse. Isso, logicamente, é uma linguagem simbólica. Não que ele deveria comê-lo literalmente, mas que ele deveria introduzir seu conteúdo em sua mente, em sua vida e tomar ciência do mesmo. Pergunta 6. Qual deveria ser o resultado de comer o livrinho? Vamos ver o que aconteceria então ao esse livrinho ser comido. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Apocalipse 10, 9, última parte. Então, esse livrinho, ao ser comido por João, em sua boca ele seria doce como mel, seria agradável ter ali o conhecimento dessas profecias e ver o cumprimento das mesmas. Mas, após digerir o conteúdo desse livro, isso seria amargo ao seu estômago, dando então aí uma indicação de uma certa decepção, de uma certa desilusão amarga e triste. Vamos continuar o estudo para entendermos o que vem a ser isso.
Pergunta 7. Que diz o apóstolo de sua experiência neste assunto? Vamos ver. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse 10, verso 10. De modo frisante é aqui predita a experiência dos que proclamaram a mensagem do advento e da hora do juízo, de 1843-44. Jubilosos na esperança de que Cristo viesse, então, como os primeiros discípulos em relação ao seu primeiro advento, conforme Lucas 24, 21 e Atos 1, 6 e 7, foram amargamente desapontados e acharam que havia ainda uma obra a ser por eles feita, como aconteceu com os primeiros discípulos depois da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo. Então nós vemos aí, meus queridos, que a decepção realmente daquelas pessoas que pregaram ali que Jesus Cristo viria em 1844, ela foi muito grande. Ao tomar nota aí das profecias de Daniel, ao estudar as profecias de Daniel, que diziam até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, textos assim, eles aplicaram que isso se tratava da volta de Cristo. Eles entenderam que isso se tratava da volta de Cristo e a purificação do santuário como sendo a terra, sendo purificada pelo fogo. Mas a profecia não tratava disso, né? E eles descobriram de forma dura, tendo uma desilusão muito grande de que a profecia não se tratava disso, né? Mas sim a purificação do santuário celestial. Essa decepção ela é comparada à decepção dos discípulos, dos primeiros discípulos de Cristo, quando eles esperavam que Cristo viesse com o propósito de libertá-los do jugo romano e restaurar a nação de Israel a seu poder e seu prestígio anterior. E quando Jesus morreu e todas essas esperanças também morreram, eles passaram por uma desilusão muito grande, para depois compreender que essa primeira vinda de Cristo não se tratava de uma libertação do jugo romano, mas da libertação do maior jugo que oprime o ser humano, que é o jugo do pecado, no qual Cristo veio para libertar aqueles que desejavam ser libertos do jugo do pecado e oferecer a salvação a todos. De igual forma, aqueles que passaram pela grande decepção entenderam que eles ainda deveriam continuar a pregar o Evangelho em toda nação, em toda língua, tribo e povo. Vamos então agora para a próxima pergunta e a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 8. Que diz assim: que palavras do anjo a São João mostram que tanto o tempo literal como o de prova deveria continuar por algum tempo ainda, e que Deus tinha outra mensagem para o mundo? Vamos ver então o que foi dito a eles, para que eles entendessem isso. E ele disse-me, o anjo, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, verso 11. A mensagem de Apocalipse 10 é a mesma de Apocalipse 14, 6 e 7. E a mensagem posterior de Apocalipse 14, 8 a 12 vem em resposta à ordem: importa que profetizes outra vez. Apocalipse 10, 11. Todas elas, porém, são mensagens dos últimos dias e indicam que o fim de todas as coisas está próximo. Então foi dito a eles, olha, é necessário que vocês ainda continuem profetizando a muitos povos e nações e línguas e reis. E foi justamente isso que o povo do Advento continuou fazendo, espalhando a mensagem da obediência a todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, da adoração verdadeira ao único Deus verdadeiro e não a uma trindade. E essa mensagem tem sido proclamada em todo o mundo, como nós podemos ver aqui em Apocalipse 14, como foi dito aqui na nota de nosso estudo. Apocalipse 14, 6 e 7. É o texto
que contém aí as 3 mensagens chamadas 3 mensagens angélicas, ou a mensagem dos 3 anjos, que diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Vendo? Então ele tinha o evangelho eterno para proclamar, né, a toda nação, tribo e língua e povo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui neste contexto nós temos a ordem para oferecer a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, ao que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que foi Deus Pai e o seu Filho unigênito, não é mesmo? E não uma trindade, como muitos creem. E as mensagens, elas continuam pelos versos 8 até o 12, que diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira, da sua fornicação. Algumas traduções dizem da sua prostituição. Então essa mensagem apresenta a queda da grande Babilônia, aqui de forma ilustrativa, revelando a queda do falso sistema de adoração. Assim como a Babilônia ensinava ao povo um falso sistema de adoração, hoje também existem muitas pessoas oferecendo uma falsa adoração a um Deus que foi forjado nas bigornas teológicas. Um Deus que não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Então esse falso sistema de adoração e culto, também com falso dia de descanso, domingo, ele é um sistema falido, ele é um sistema em queda, e ele precisa ser denunciado. E a grande Babilônia, ela deu a todas as nações a beber, como fala aqui, do vinho da ira da sua fornicação, da sua prostituição. Esse vinho falso, que é um conjunto de doutrinas que são comparadas a um vinho, porque elas embriagam, elas distorcem os sentidos das pessoas. Esse conjunto de doutrinas, esse vinho, foi dado a todas as nações. E todas as nações, todas as religiões, todos os povos se embriagaram com estes ensinamentos deturpados. Então, a mensagem do segundo anjo anuncia a queda desse falso sistema. E os versos seguintes complementam a mensagem do terceiro anjo agora, dizendo: seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, como nós já estudamos em estudos anteriores, aqui nós temos uma denúncia contra a besta que sobe do mar, o Vaticano, o catolicismo romano, e a sua imagem, que é o sistema protestante, que não protesta mais nada, ou seja, que são os demais evangélicos, que estão formando uma imagem da besta, porque o seu propósito é, em associação com o Estado, impor uma adoração contrária à adoração verdadeira, à adoração bíblica. Ou seja, impor leis que venham aí, então, conculcar o direito de liberdade de culto das pessoas, impondo uma adoração falsa, com um dia falso de descanso, domingo, com um Deus falso, a Trindade, para que as pessoas adorem da forma com a qual essa imagem da besta, em conluio com o Estado, tentará impor aos habitantes da terra. Então aqui a denúncia dessa mensagem era para que se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca, a marca da besta, em sua mão ou sobre a fronte, esse beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então essas 3 mensagens angélicas, seria necessário ainda que elas fossem pregadas em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, para que se cumprisse então o mistério de Deus, o segredo de Deus, a pregação final do Evangelho. Essa mensagem agora está sendo estendida a você, você está tendo consciência da mesma, está recebendo essa mensagem e o alerta está sendo passado. Que você transmita também esta mensagem a outras pessoas, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal e continue replicando essa mensagem para que outras pessoas tenham consciência dos dias em que nós estamos vivendo e possam fazer inteligentemente sua decisão do lado certo. Eu agradeço a sua companhia por ter acompanhado mais esse estudo da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!